Fala galera, beleza? Então tá, eu sou o Gustavo Venarrafo, eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre transporte de gases. É um vídeo sobre o que a gente está desenvolvendo do projeto aí de fisiologia em vídeo, onde a gente está preparando vídeos, né, não tão longos para falar sobre tópicos específicos. Então hoje eu vou tentar passar para vocês um pouquinho do que eu sei sobre transporte de gases da fisiologia respiratória. Bom, então eu vou falar um pouquinho para vocês como que eu montei a estrutura dessa aula. A ideia é a gente falar inicialmente sobre conceitos gerais, depois a gente vai aprofundar um pouquinho sobre o transporte de gases, começando pelo oxigênio, falando de como ocorre a difusão nos capilares alveolares até os tecidos. Depois a gente volta daí com a ideia de difusão do CO2 dos tecidos até os alvéolos, né, pelo transporte na corrente sanguínea. E depois a gente vai falar um pouco mais sobre o papel da hemoglobina no transporte de oxigênio e as formas químicas de transporte do CO2. E para finalizar, a gente vai abordar os efeitos Bohr e Haldane, que lá na frente a gente vai entender bem como eles se complementam. Vamos lá então, gente. Por que eu coloquei essa imagem para vocês? Essa imagem eu tirei do Silverthorne, tá? Acho que é uma imagem bem didática, ela consegue resumir, né, em 6 passos aqui o que acontece na respiração, né, do nosso organismo. Então, desde a inspiração do O2, como ele é transportado, vamos dizer assim, pelo sangue até o nosso coração, lado esquerdo dele, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, é bombeado. Importante a gente salientar essa expressão, bomba, tá? O coração é uma bomba e ela é fundamental para que a gente consiga conduzir esses gases no nosso organismo, tá? Até levar depois o oxigênio, que é o que a gente precisa dos nossos tecidos para fazer a respiração celular, nutrir esses tecidos e depois, né, retirar o CO2, que é um resíduo, um produto da respiração celular, e depois expelir ele na expiração. Bom, vamos falar um pouquinho do transporte O2. Gente, o que essas duas figuras aqui têm em comum, tá? A primeira, ela consegue nos apresentar de uma forma bem didática que durante o trajeto, né, que a gente tem o contato do capilar alveolar com o alvéolo, um trajeto que seria dessa extensão aqui que eu estou sinalizando para vocês, em 1/3 dessa extensão eu consigo fazer a troca gasosa. E o que isso nos diz? Que a gente tem uma margem de segurança muito boa mesmo. Então, essa margem de segurança é refletida nessa inclinação dessa curva aqui do gráfico de baixo. Esse 1/3 do trajeto aqui é mais ou menos 1/3 desse intervalo aqui que eu estou mostrando para vocês, que é basicamente a velocidade, né, que a gente consegue carregar as nossas hemoglobinas com oxigênio. Então, esse gráfico abaixo mostra em intervalos quais são as pressões parciais e como elas se modificam, né, de forma rápida ou lenta. No caso aqui a gente não tem, né, forma muito lenta, não sei se 2/3 finais aqui, mas basicamente eu já estou com o meu sistema com a difusão do O2 dos alvéolos para os capilares alveolários realizado já. Então, um outro aspecto que eu acho bacana a gente olhar é as pressões parciais. Aqui a gente tem uma pressão parcial de chegada lá no sangue venoso que chega lá nos nossos pulmões de 40 milímetros de mercúrio, rapidamente ele sobe para 100 e ele tem uma pequena queda aqui que aproximadamente vai para 95 e essa queda é bacana a gente também observar o que faz ela acontecer. Na verdade, o que faz ela acontecer é o sangue que a gente usa para nutrir, para suprir os tecidos pulmonares, né, os nossos pulmões, eles também precisam ser abastecidos, né, gente? Não é? Ele é tecido como qualquer outro tecido do nosso organismo. Então eu tenho que dar O2 para ele e retirar o CO2. Quando eu retiro o CO2, esse sangue que está saindo dos meus tecidos pulmonares, ele se mistura com o sangue que está saindo carregado de oxigênio. Então ele dá essa pequena queda, porque a minha pressão parcial aqui, que era de 100, quando eu tenho uma pressão de, vamos dizer, 40 milímetros de mercúrio de O2 nos capilares que estão saindo do meu pulmão, no caso só os que nutriram os tecidos, como ele é muito menor a quantidade, eu tenho, vamos lá, vou fazer uma proporção boba aqui, eu tenho 1 litro saindo do meu pulmão. Não levem esses números a sério, tá, gente? É só para ter uma noção, tá? Se eu tenho 1 litro saindo com O2 e eu tenho 50 ml saindo com CO2, mesmo que seja 50 com 40 milímetros de mercúrio, e eu tenho 1 litro saindo com 100 milímetros de mercúrio,
Nessa misturinha, eu misturo todo esse sangue e chego aos 95 milímetros de mercúrio, que é o que vai chegar no meu átrio esquerdo para depois ser bombeado para o ventrículo esquerdo e para a minha circulação sistêmica. E daí aqui a gente tem uma queda bem abrupta também, como essa subida, que é a troca do O2 nos tecidos. Então, da mesma forma que é rápido para carregar as hemoglobinas com O2, é rápido para liberar esse O2 da hemoglobina para os tecidos, tá? Então, eu acho que essa é a mensagem desse slide aqui. Vamos lá, então, gente. Aqui a gente tem também quais são os aspectos, os principais personagens do transporte de O2, né? A gente já falou que a hemoglobina é quem realmente carrega o O2. A gente tem basicamente até, eu não sei se eu já citei isso para vocês, mas a gente tem em torno de 97% do O2 que a gente tem, que a gente inspira, é ligado à hemoglobina e levado até os tecidos. Então, 3% fica dissolvido no plasma, mas dos 100% que eu tenho de conteúdo no plasma, 97% vai se ligar à hemoglobina e 3% fica dissolvido no plasma. Então aqui a gente tem a quantidade de hemoglobina como fator determinante, assim como o conteúdo de O2 também, né? Fatores que vão influenciar depois no número total de sítios de ligação da hemoglobina, que é calculado a partir do quantas hemoglobinas eu tenho por eritrócito, vezes o número de eritrócitos, enfim, detalhes aqui, mas acho que é importante a gente saber quem são quais são as peças que participam dessa capacidade aí de transporte do oxigênio no nosso organismo. Nessa imagem, gente, nessas duas imagens aqui, eu sempre acho bacana a gente salientar alguns aspectos muito básicos aqui da fisiologia respiratória. Um deles aqui que dá para ver é a diferença de pressão que a gente tem, né, do sangue que está chegando nos tecidos. Então, só para deixar bem claro, essa pressão parcial de oxigênio aqui de 95 milímetros é aquela que a gente estava falando agora antes, né, do sangue que sai do pulmão, se mistura com o sangue da circulação brônquica, vai do coração para a circulação sistêmica com esse percentual aqui, com essa pressão parcial, desculpa. E ele vai chegar nos tecidos e vai encontrar uma célula com 23 milímetros de mercúrio de pressão de oxigênio e um interstício com 40. O que vai acontecer? Diferença de pressão, vai acontecer a difusão. Essa difusão vai acabar nutrindo os meus tecidos, as células, vai mudar essas pressões parciais aqui, né, abastecendo esse tecido e vai sair pobre em oxigênio, logo uma pressão de oxigênio baixa, em torno de 40 milímetros de mercúrio. Daí a gente tem a diferença, né, da extremidade venosa do capilar e a extremidade arterial. A arterial é aquela que chega rica em oxigênio, com uma pressão elevada, e a que sai pobre em oxigênio, com uma pressão baixa, né, desse gás. Aqui embaixo a gente enxerga, gente, como que um fluxo de 100%, né, a gente tem aproximadamente os 40 milímetros de mercúrio da pressão parcial de oxigênio. E isso aqui a gente está enxergando já a saída. Desculpa, aqui é no interstício, gente, desculpa. Então eu tenho aqui no meu interstício aproximadamente 40 milímetros. Se eu começar a aumentar o meu consumo de oxigênio, para eu conseguir manter esses 40 milímetros de mercúrio, eu vou ter que ter maior quantidade de oxigênio chegando lá, abastecendo esse tecido. Então, aqui a gente enxerga, para 100%, né, um consumo normal de O2, eu tenho 40 milímetros de mercúrio. Se eu quero manter esses 40 milímetros de mercúrio num momento de atividade física, por exemplo, que eu tenho um consumo 4 vezes maior, que seria o consumo normal, olha quanto que eu tenho que aumentar o meu fluxo sanguíneo. Eu vou para 400% basicamente aqui. Então eu aumento o consumo, eu preciso aumentar o aporte de sangue oxigenado naquele tecido. Da mesma forma, se eu diminuo o consumo, eu posso diminuir o aporte de sangue nesse tecido também. Bom, gente, e como que a hemoglobina atua nesse transporte do oxigênio? Aqui em cima a gente tem uma imagem, um gráfico aqui que mostra aqui, ó, entre pressões parciais de oxigênio de 80 a 120 milímetros de mercúrio, eu estou enxergando uma hemoglobina, né, onde a gente vê no nosso eixo Y aqui, uma hemoglobina praticamente totalmente saturada, né? A gente está ali na faixa dos 95, um pouco menos, 93, até uns 98, 99 percentual de saturação da hemoglobina, ou seja, eu estou com todas as minhas hemoglobinas ligadas a moléculas de oxigênio, né? Agora, se eu estou com uma pressão parcial de oxigênio baixa, e olha a diferença, né? A quão íngreme é
essa parte dessa curva aqui, né? Aqui não adianta eu aumentar de 80 para 120 que o meu percentual de saturação não vai sofrer tanta alteração. Agora, se eu estou com uma saturação de 20, uma pressão parcial de 20 e eu aumento ela para 40, olha quanto salta a minha saturação, né, da hemoglobina. Então é importante a gente conhecer esse comportamento, né? Mas esse aqui é assim, a grosso modo, é o sangue que está voltando, né, dos tecidos com uma carga baixa de O2 e aqui é o sangue que está indo para os tecidos com uma carga alta de O2. Logo, pressão alta, pressão parcial alta de oxigênio, pressão baixa de oxigênio. Mesmo que a gente esteja falando aqui de 40 a 50 milímetros de mercúrio, é uma pressão baixa. Aqui nesse gráfico abaixo, a gente consegue enxergar que a gente, com a variação do pH, né, um pH mais ácido, ele desvia a curva, né, de pressão parcial de oxigênio para a direita. Ou seja, a gente vai ter, para ter a mesma saturação aqui, né, vamos dizer aqui, eu tenho para eu ter meus 90, 95% de saturação, se eu tenho um pH ácido, eu vou ter que ter uma pressão maior de oxigênio, tá? Então é interessante a gente ter a noção dos fatores que influenciam a saturação da hemoglobina. E para finalizar aqui o papel da hemoglobina no transporte do oxigênio, a gente tem que ter uma noção de que o monóxido de carbono ele tem uma afinidade acima de 200 vezes maior do que o oxigênio em relação à hemoglobina. Então, assim, qualquer intoxicação que a gente tenha por inalar, né, intoxicação por inalação, principalmente de monóxido de carbono, é extremamente grave. E devido a essa afinidade, né? Então, assim, se eu inalar monóxido de oxigênio, a minha hemoglobina vai ser 200 vezes mais afim de se ligar a esse monóxido do que se ligar ao oxigênio, infelizmente, né? Mas então, como se trata isso? Bom, a gente tem, né, maneiras mais radicais, mas uma básica e de imediato que deve ser feito é administrar oxigênio puro para forçar por aumento de pressão de oxigênio, ou seja, eu estou fornecendo muito oxigênio, né, de forma forçada para o meu organismo, por, né, administração de oxigênio puro inalado, eu consigo forçar o deslocamento desse monóxido de carbono para que haja espaço para o oxigênio se ligar à hemoglobina. Mas é um processo lento, tá, gente? Essa administração leva dias e a gente acaba, muitas vezes, tendo uma eficiência boa, mas realmente sequelas acabam acontecendo, assim. Então, é uma maneira de se administrar, sim, mas assim, de preferência é bom não inalar monóxido, né? Seria o mundo ideal. Bom, aqui, gente, vamos falar um pouquinho daí já da difusão do CO2 nos tecidos, né? Dos tecidos até os alvéolos. Essa figura também eu tirei do Silverton. O Silverton é bem didático, tá, gente? Para quem já folhou ele e folhou o Guyton, eu gosto dos dois, tá? Eu gosto muito do Guyton, na verdade eu sou mais fã do Guyton. Vocês vão ver que a maioria das minhas imagens são do Guyton, mas o Silverton tem algumas imagens que, assim, ó, são fantásticas, assim, pro beabá, assim, explica do zero qualquer tópico. Então, esse caso aqui, a gente tem como o CO2 é difundido dos tecidos até os alvéolos, então tem ali os 8 passos que explicam direitinho, né? O CO2 difunde-se das células para os capilares e assim por diante. Eu não vou entrar no detalhe de cada um, mas é importante que vocês vejam que existem 3 meios, tá? Essa imagem, a mensagem que eu quero deixar para vocês é que existem 3 meios de levar o CO2 dos tecidos até os alvéolos. Um deles é com CO2 dissolvido no plasma, esse é o menos relevante, em torno ali de 5 a 10%, acho que o Silverton está colocando aí como 7%, mas varia um pouco de autor para autor. A gente tem o que a gente vem falando do O2, né, do principal carreador dele, mas que nesse caso não é para o CO2, a hemoglobina também, sendo utilizada para carrear o CO2 lá para os pulmões, né? Só que ela tem uma participação muito menor do que em relação ao O2. Ela está em torno ali de 20 a 20 e poucos por cento que ela consegue carregar do CO2. E a gente tem a principal forma de transporte do CO2 no nosso organismo, que é com a ligação do CO2
não é ligação, na verdade é a conversão do CO2 em bicarbonato, tá? Então o CO2 ele vai se ligar à água, que daí com uma enzima, que agora é a anidrase carbônica, se eu não me engano, isso aí, anidrase carbônica, ela vai acelerar essa reação do CO2 com a água e vai formar o ácido carbônico, que daí vai se dissociar em bicarbonato e hidrogênio. O hidrogênio se liga à hemoglobina, tamponando ela, e deixa o bicarbonato no organismo para ser levado lá para os alvéolos. Então, gente, é só importante a gente conhecer essas três formas, mas ter em mente que o principal carreador do CO2, né, do dióxido de carbono no nosso sangue é esse sistema de reação CO2-água, que se transforma em ácido carbônico, que depois se dissocia em bicarbonato e íon hidrogênio, que esse íon vai se ligar à hemoglobina e vai andar, né, junto até que a gente consiga levar o CO2 lá nos alvéolos pulmonares, onde o CO2 vai se dissociar, né, do bicarbonato no sentido inverso da reação, né, formando o ácido carbônico e depois formando água e CO2. O CO2 vai ser difundido, né, do capilar até os alvéolos e depois vai ser exalado na expiração. Aqui mais um detalhamento, né, onde a gente mostra aqui as formas químicas de transporte que eu estava falando antes para vocês. Então são as três formas, ali está ali, ó, em torno de 7% de CO2 dissolvido, 23, ali 20 a 25, né, que eu disse antes, e os 70% que eu não tinha citado, mas é na forma de íon bicarbonato. A gente também sabe que tem desculpa, que a gente também tem fatores que influenciam, né, essa reação, né, de transporte do dióxido de carbono. Então, como a gente falou antes também lá do oxigênio, a gente vai ter também aqui esses fatores. A gente enxerga aqui, não estou achando meu mouse, mas ele está por aqui, tá aqui ele. A quantidade, número total de sítios de ligação, a mesma coisa que a gente tinha antes lá, a gente vai ter agora aqui também. Agora a gente tem outros aspectos, né, que o percentual de saturação da hemoglobina também vai variar da pressão parcial de CO2, pH, temperatura, enfim, é isso. Aqui é uma imagem como eu tinha citado para vocês lá antes. A gente tem o sentido reverso agora, né? Eu tenho a pressão parcial de CO2 aqui chegando, né, na extremidade arterial do capilar, onde eu tenho uma pressão menor, então, ou seja, eu vou tirar o CO2 do tecido. O tecido tem uma pressão celular ali de 46 milímetros de mercúrio e 45 no interstício, e eu chego com 40, logo esse CO2 vai tender a sair do tecido e se ligar e ir para a corrente sanguínea. E é o que acontece, né? A gente vê a extremidade venosa, a gente sai com uma pressão parcial de CO2 de 45 milímetros. Aqui é um gráfico análogo também ao que a gente tinha visto antes lá para um aumento do consumo, né? Aumento do metabolismo, onde eu preciso de maior fluxo sanguíneo para conseguir suprir, né? Então, para manter a pressão parcial de CO2, né? Na minha corrente sanguínea. Então é só para a gente conseguir ter uma visão dos dois lados da moeda, né? Do O2, se acontece de uma forma por dois, acontece da mesma forma, só que no sentido inverso, né? A única questão que a gente tem que ter em mente são os valores. Os valores são diferentes, tá, gente? Não é mesma pressão parcial que eu tenho do O2, eu vou ter para o CO2, não é, tá? Só tem a coincidência ali da pressão de CO2 ser 40 milímetros na extremidade arterial do capilar e na extremidade venosa a gente tem a mesma pressão de O2, então muita atenção para isso, já, tá, gente? Não caiam nesse erro aí de pensar que as pressões são iguais para os dois gases. Bom, gente, agora vamos falar então um pouquinho sobre o efeito Bohr-Haldane, tá? São dois efeitos complementares, são efeitos chatinhos de ter uma compreensão bem clara, mas eu vou tentar passar para vocês o que eu entendi, né, desses efeitos. E acho que não, depois de uma, duas lidas no resumo lá e escutadas nessa aula, ou enfim, vocês vão conseguir ter uma boa compreensão. Então vamos lá. Efeito Bohr. O que é o efeito Bohr? Vamos pensar assim, ó. Bohr é entregar oxigênio para o tecido. Como que isso acontece? Né? Por que se deu um nome especial para essa simples difusão? Não é uma simples difusão. Eu tenho quatro aspectos ali, quatro gráficos nesse slide,
que são fatores que influenciam e que fazem o efeito Bohr acontecer. Um é o pH, a redução do pH, ou seja, uma acidificação do meu sangue. O outro é o aumento da temperatura. O outro é o aumento da pressão parcial de CO2. E o outro é o aumento desse componente químico, que é o 2,3-BPG. Tá? Não vou entrar no detalhe do componente, porque não é o foco aqui dessa aula. Mas, em qualquer um desses eventos, ou normalmente com os 4 eventos acontecendo, eu vou ter a maior, vamos dizer, a queda da afinidade da hemoglobina com o O2, o que propicia daí sim a difusão do O2 para o tecido. Tá? Então, eu tenho esses eventos, 4 eventos que eu citei para vocês acontecendo, eu diminuo a afinidade da hemoglobina com O2, que é uma hemoglobina que chegou até o tecido, então tem O2, está carregada com O2, e disponibilizo para suprir o tecido. Beleza, efeito Bohr é isso, não tem muito mais para a gente falar. O que é o efeito Haldane? É a consequência, ou melhor, o complemento do efeito Bohr. O efeito Haldane é a retirada do CO2 do tecido que está rico em CO2, por isso que o efeito Bohr aconteceu antes, porque se é rico em CO2 é ácido, está em atividade, aumento de temperatura, gera mais o resíduo 2,3-PG e aumenta a pressão parcial de CO2, ou seja, todos eles acontecem concomitantes. Então, tenho menos oxigênio, se eu tenho menos oxigênio ligado à hemoglobina, o que vai acontecer? Eu tenho uma maior afinidade dessa hemoglobina com o CO2. Não, mas espera aí, Gustavo. Mas o oxigênio e o CO2 se ligam em sítios diferentes à hemoglobina. Sim, mas é justamente porque eu não... O efeito Haldane justamente é a identificação de pouco oxigênio ligado à hemoglobina, gerando uma afinidade maior do dióxido de carbono a essa hemoglobina. Esse é o efeito Haldane. Então, ele vai acontecer no tecido que está em atividade, ou enfim, está em respiração celular, que está produzindo CO2, acidificando, efeito Bohr, supro de novo esse tecido com mais O2, e se eu não tenho O2 ligado à hemoglobina, eu crio uma afinidade maior dessa hemoglobina com CO2 para retirar esse CO2 do tecido. Ou seja, se complementam, são fundamentais um para o outro, mas existe essa relação de eu preciso suprir, eu preciso retirar o resíduo. Então, é dessa forma que eu gosto de analisar o efeito Bohr-Haldane como um complemento um do outro, para que a gente tenha essa troca gasosa, enfim, depois para posterior transporte desses gases. Bom, gente, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Então, eu queria agradecer a atenção de vocês. Sei que ficou um vídeo um pouquinho longo, mas eu acho que a ideia era justamente conseguir passar alguns detalhes que, quando eu estava estudando, eles me pegaram ali né, de jeitinho, que eu tive que dar uma aprofundada um pouco maior, uma lida em um ou dois autores diferentes para conseguir compreender bem essa matéria que eu acho realmente fascinante. Tá bom? Muito obrigado e bons estudos para vocês. Valeu, galera!